Sejamos bem-vindos mais à nossa videoaula. Na aula de hoje, faremos uma revisão dos conteúdos para a prova P5. Primeiro vamos falar do módulo 14, medidas estatísticas e gráficos. Nós compomos o módulo de estatística, nós temos o grupo de pesquisa, né? Se nós pegamos os moradores de uma pesquisa, todos os elementos da pesquisa, nós chamamos isso de população. Se a gente pega apenas uma parcela, nós chamamos de amostra. Aí nós temos as variáveis estatísticas, que elas são classificadas em qualitativas e quantitativas. As quantitativas são medidas discretas, quando são representadas por valores naturais, né? E são tipo assim, a quantidade de filhos que tem uma família, a quantidade de irmãos. E aquela contínua, que já é quando expressa por uma escala, expressa por valores reais, tomando como medida alguma coisa, a altura, o comprimento, a distância, né? Tudo isso são variáveis estatísticas quantitativas contínuas. Nas medidas de tendência central, aquela que tem de medir qual é o centro dos elementos que compõem a pesquisa, nós temos a média aritmética, que é a soma de todos os valores dividido pela quantidade, né, de todos esses valores somados. Nós temos a moda, que é quantas vezes um valor ou um elemento se repete. A moda pode ser uma só, ou ela pode ter mais de um elemento que se repita. Então é chamado bimodal, trimodal ou polimodal, né? Ou multimodal também. E nós temos a mediana, que é aquela que está bem no meio do conjunto que compõe os elementos dos nossos dados estatísticos, né? A mediana, se o conjunto de elementos for a quantidade ímpar, o elemento central é bem do meio, depois de você colocado em ordens crescente ou decrescente, depois de ordená-lo. E quando, depois de ordená-los, você tem números pares, você terá dois valores centrais. Então, a mediana será a média aritmética dos dois valores centrais. A frequência quando nós estamos contando os dados estatísticos, nós temos a frequência que é classificada em absoluta e frequência relativa. A absoluta é a contagem exata daqueles valores, né, dos valores que vão sendo fazendo parte da nossa pesquisa estatística, né? A gente vai contando os valores e eles vão entrando lá. Então, esse é o valor absoluto. A frequência relativa é a frequência desse valor absoluto expresso em porcentagem, tomado como um valor sobre 100, né? Então é tomado sobre porcentagem. Quanto aos gráficos, nós temos gráficos setores, chamado também pizza, gráficos barras, que são colunas na horizontal, gráficos colunas, que são essas colunas na vertical, e gráfico linha, que são linhas que delimitam um dado estatístico. Os elementos gráficos que devem compor um gráfico a ser construído, é necessário algumas coisas. Ele deve ter título no topo, informando o assunto do gráfico. Ele deve ter a fonte, que deve estar no rodapé, informando de onde o gráfico foi retirado. Ele tem que ter seus eixos verticais e horizontais, ou legenda em cores, devendo informar o significado de cada coisa. Então, os dados têm que ter no mínimo esses elementos para ser considerado
um bom gráfico e ele tem que estar o mais adequado possível para a questão que ele foi empregado, né? Exercício. Nós temos aí uma empresa, né, que vende medicamentos e é previsto que essa empresa tenha esse orçamento aí durante o ano. Então a gente quer saber algumas coisas sobre esses dados. Primeiro, com base no gráfico, responde: o orçamento médio aproximado nesse período é maior ou menor que 20 mil? Resolução: eu tiro a média, né, de todos os valores, tiro a média aritmética, são todos os valores dividido por 7, vou conseguir aproximadamente R$ 18.571. Logo, é menor que 20 mil. Em comparação com 2013, qual foi o aumento percentual do orçamento de 2019? Em 2013, né, o orçamento aqui de 2013, esse aqui, foi de R$ 1.000. O de 2019 foi de 20 mil. Logo, né, o percentual foi dobrado, o valor foi dobrado. Então, foi um aumento percentual de 100%. Agora, determine o orçamento de 2020 sabendo que é 30% maior que do ano anterior. O ano anterior foi 2019. E 2019 ele tinha 20 mil. Então, 2020 vai ser 100% mais 30, 130%, né? Mas só que esse 130%, como é aumento, eu somo 1 mais 30, daria 1,3 em decimais. Então eu multiplico 20 mil por 1,3 e vou obter 26 mil. Logo, o nosso orçamento de 2020 é de 26 mil. Continuando, nós entramos agora no módulo 15. Nesse módulo, vamos tratar sobre ângulos. Ângulos é uma região plana compreendida por duas semi-retas de mesma origem. Nós temos aí dois semi-retos formando esse ângulo em verde aí. A gente pode chamar ele de AOB ou BOA, ou representado por uma letra grega para um determinado valor. Okay? Os ângulos são classificados em reto, quando tem 90 graus, agudo, quando tem menos de 90, obtuso, quando tem mais de 90, raso, meia volta, quando tem 180. Além disso, quando nós temos dois pares de ângulos, né, um par de ângulos, nós podemos classificar eles como complementar um do outro, quando a soma dos dois é igual a 90. Suplementar, quando a soma dos dois ângulos em questão é igual a 180. E replementar, quando a soma dos ângulos são iguais a 360. Além disso, os ângulos podem ser classificados em consecutivos e adjacentes. Quando o ângulo é consecutivo, ele tem um par de lado comum. O adjacente, ele tem um par de lado comum, ele acaba sendo um ângulo consecutivo, um par consecutivo também, mas como ele não tem pontos internos incomuns, né? Quando isso ocorre, nós dizemos que ele é adjacente. E nós temos ainda a classificação de dois ângulos que são opostos pelo vértice. Um ângulo oposto pelo vértice, eles são sempre congruentes. Eles têm sempre o mesmo valor. Se um mede 30, o outro do lado oposto vai medir 30 também. Os ângulos congruentes são ângulos que possuem a mesma medida. A bissetriz de um ângulo é um segmento de reta que divide um ângulo ao meio em dois ângulos congruentes, ou seja, divide um ângulo em dois ângulos de mesmo valor.
Quanto à construção dos ângulos de 30, 45, 60 e 90, nós veremos na nossa aula online, tá? É a construção com régua e compasso, mas nós estaremos vendo, como já vimos, na nossa aula online. Entramos agora no sistema sexagesimal, que é como medimos os ângulos, ou seja, a base é 60, 60 minutos formam 1 grau, que é igual a 1 hora, e 60 segundos formam 1 minuto. Né? Então, nós temos essa base. A transformação dos números mistos, né? Dos números apresentados de uma forma, para você representá-los de forma mista. Por exemplo, nós temos aí 46.768 segundos. Transformá-los em número misto. Como a base é base 60, né? Base 60, como a base é 60, nós dividiríamos tudo por 60. Então, vai dividindo por 60, né? 60, 60, e vamos chegar, e depois nós pegamos os valores daqui, para cá. 12 graus, o resto aqui 59 minutos, o outro resto aqui 28 segundos. E assim nós transformamos em número misto. Ok? Então, 46.768 segundos é igual a 12 graus, 59 minutos e 28 segundos. A adição. A adição nós fazemos fazemos uma conta comum. Segundo embaixo de segundo, grau embaixo de grau, minuto embaixo de minuto. A mesma coisa na subtração. Só que aí nós temos que lembrar que quando atingimos 60, em qualquer uma das ordens, nós devemos trocar para a ordem seguinte, aumentando uma unidade na ordem seguinte, ok? Então, aqui fez a soma, deu 22 graus, 67 minutos e 70 segundos. Só que 70 segundos passou para cá, virou minuto. Então, virou 68 minutos e 10 segundos. Só que no passo seguinte, 68 é maior que 60. Passa para a ordem seguinte, acrescentando 1, vira 23 graus, 8 minutos e 10 segundos. Então, essa é a soma desses dois ângulos. A mesma coisa acontece com a subtração. Vai pedindo emprestado a ordem anterior para fazer a subtração. A multiplicação, idem. Vai multiplicando e atingindo múltiplos de 60, passa para a ordem seguinte. 3 vezes 31 vai dar um valor aqui maior, né? Passa para a parte seguinte e deixa 33 aqui. Aí, quando multiplica 20, dá 60, mas como ele tinha mais um aqui, virou 61. 61 empresta para a ordem seguinte, que era 45, vira 46, e aqui fica 1 minuto. Então, ficou 46 graus, 1 minuto e 33 segundos. A divisão, igualmente. Exercício. Sabendo que OX em A bissetriz de A ou B, em cada caso, calcule o valor alfa, o valor de alfa. Olha, nós vejamos que tudo isso aqui somado é igual a 180. Então, se eu tenho um y daqui e um y daqui, um 6 daqui e um 6 daqui, eu tenho 2y mais 12, mais 104, que está aqui, eu tenho que 2y mais 12 mais 104 é igual a 180. Faço
a nossa conta, eu vou chegar que y vale 32 graus. Né? Então eu posso substituir aqui. E achar y mais 6 no lugar de y, vou achar 38 graus. Logo, alfa mede 38. Beleza. Então, dando continuidade, nós agora vamos ao módulo 16, perpendicularidade. Antes de falar da perpendicularidade, vamos lembrar alguns conceitos primitivos. Ponto é alguma coisa que é intuitiva, porque nós podemos pensar em um carro sendo visto lá da estratosfera, né? Ele vai representar apenas um ponto. Se nós olharmos um grão de areia no chão, vai representar um ponto. Reta também. Nós podemos imaginar a linha do horizonte do mar, né? Quando estamos na praia, como sendo uma reta. E as retas dividem ainda semi-reta e segmento de reta. Semi-reta ela tem origem e não tem um fim. E um segmento de reta ela tem origem e um fim. A reta não, já é infinitos em ambos os lados. Além disso, nós temos um plano, que é uma região bidimensional que nós tomamos como referência de apoio para determinadas figuras ou conceito, ponto, reta ou figuras geométricas aí apoiadas. Nós dizemos que essa região bidimensional se chama plano. Das posições relativas entre duas retas, nós temos que as retas podem estar no mesmo plano, são chamadas coplanares. E mesmo estando no mesmo plano, elas ainda se dividem em paralelas, aquelas que não têm ponto em comum. Concorrentes, aquelas que têm um ponto em comum, dividindo entre retas perpendiculares, são concorrentes, e as retas oblíquas, também concorrentes. Nós temos as retas coincidentes, aquelas que têm todos os pontos em comum. E a reta reversa. Quando que é a reta reversa? A reta reversa é aquela reta que faz parte de planos diferentes. Se elas, além de estarem em planos diferentes, a projeção de uma sobre a outra resultar em perpendicularidade, essas retas são chamadas ortogonais. Ou seja, além de ser reversas, estar em planos diferentes, quando uma é projetada no plano da outra e ocasiona um ângulo de 90 graus, elas são chamadas de ortogonais. Distância de um ponto a uma reta. Essa ocorre sempre no local em que aquele ponto é projetado a 90 graus em relação à reta. Ou seja, a menor distância, quando fala de distância aqui, está se tratando sempre da menor distância. E a menor distância ocorre sempre quando estamos na perpendicularidade, tanto entre um ponto e uma reta, quanto entre duas retas. Mediatriz. A mediatriz é um segmento de reta que divide um outro segmento de reta. Quer dizer, a mediatriz é uma reta que divide um segmento de reta bem no seu ponto médio. E todos os pontos da mediatriz são equidistantes aos extremos do segmento da reta. Ou seja, a mesma medida que ela tem de um ponto inicial do segmento de reta, ela tem igual distância do ponto final do segmento da reta. As construções geométricas, que são construções de retas perpendiculares, paralela, mediatriz, triângulo equilátero
quadrado e pentágono, a gente já viu isso nas nossas aulas e nós vamos vir realizando a nossa aula online. Então, aqui eu só coloquei para lembrar que a gente vai rever ela nas nossas aulas online dessa semana, ok? Lugar geométrico. Lugar geométrico é o conjunto de pontos em um plano que possui determinada propriedade. Por exemplo, aquele ponto em que divide, em que edista, uma reta que edista de dois pontos fixos. Que lugar geométrico é esse? É a mediatriz. Um ponto que mantém a mesma distância e a mesma angulação em todas as direções. Que lugar geométrico é esse? A circunferência. Então, o lugar geométrico é um conjunto de pontos em um plano que possui determinada propriedade. Essas propriedades vão se alterando e a gente vai classificando em relação a isso. Exercício. Aqui nós temos exercício de uma gincana que foi já feito em sala de aula. Ele precisava saber qual era o número da casa que eles deveriam procurar na rua Marechal Hermes. Só que esse número era 9 vezes o valor do ângulo A. Então precisava descobrir o ângulo A. Então o que foi feito? Nós aplicamos aqui retas paralelas auxiliares, são essas retas verdes, à sua esquerda, e dela nós traçamos ângulos opostos pelo vértice e usamos aquela propriedade de ângulos alternos internos, alternos externos, e podemos assim classificar esses ângulos. Então, dividindo esse ângulo de 60 pelos alternos externos, o outro ângulo vai ser 60. Igualmente o ângulo de 29. Aí somando e usando a propriedades opostas pelo vértice, nós chegamos a esse valor de 111 graus. 9 vezes 111, 999. Logo, a opção lá do exercício era a letra C, 999, era o número da casa a procurar. Módulo 17. A gente vai falar de transformações geométricas. As transformações geométricas, chamado também aí nesse caso, nós vamos tratar só das isométricas, elas são aquelas transformações geométricas que, aplicadas à figura, preservam a sua forma e suas dimensões. Essas transformações são classificadas em translação, reflexão e rotação. A translação, a figura desloca a uma distância, direção e sentidos dado por um vetor. A reflexão é a figura espelhada ou em relação a uma reta ou em relação a um ponto. E essa reflexão em relação à reta recebe o nome de simetria axial. Essa reflexão em relação a um ponto, que pode estar dentro da figura, nos vértices da figura, nas laterais da figura ou externo da figura, é chamado simetria central. E a rotação sempre acontece em relação a um ponto, e esse ponto se chama centro de rotação. Ok? A rotação sempre em relação ao ponto. Aqui nós temos um exemplo que as transformações não necessariamente ocorram só uma por vez. Elas podem ser sucessivas. No primeiro exemplo aí, ocorre sequências de translação. No segundo exemplo, sequências de reflexão. A figura A reflete na segunda intermediária em relação à reta F, e depois dessa figura intermediária em relação à reta G, nos proporciona a figura D. Okay? Mas nós temos também
isso junto, por exemplo, a A em relação à figura intermediária, ela foi rotacionada 120 graus. Depois foi rotacionada novamente em relação a 90 graus. Agora, a última figura fala dessas transformações sucessivas, que acontecem todos os passos. A primeira é uma translação, a segunda uma reflexão e a terceira uma rotação em relação ao ponto B 120 graus. Então nós temos as três isometrias aplicadas simultaneamente. Algumas transformações sucessivas podem ser obtidas apenas por uma única transformação. Vejamos, no primeiro exemplo, ele trasladou duas vezes o triângulo, mas poderia ter feito uma translação só e chegaria no mesmo ponto. No segundo exemplo, ele fez uma reflexão em relação à reta F, depois em relação à reta G desse triângulo aí. Né? Só que você poderia pegar e rotacionar 180 graus em relação ao ponto O aí, e você ia ter a mesma figura. Então poderia chegar ao resultado fazendo dois tipos de transformação, sem passar por vários processos. Um exemplo aí, nós temos esse exercício que Renata produz na tela de carimbo. A cada novo desenho, ela carimba na tela, ela considera o desenho anterior e promove em relação ao desenho anterior um giro de 45 graus no sentido horário. Lembrando que a rotação sempre você precisa de um ângulo e de um sentido. O vetor você precisa de direção, ângulo e sentido. Certo? E a reflexão apenas que você mantenha a mesma distância de todos os vértices e as mesmas dimensões, porque é isometria, né? Então, você mantém a mesma distância entre os pontos que refletem, os pontos refletidos. Okay? Então, rotacionando isso aí, pegou essa figura aqui, essa figura aqui, e vai rotacionar. Né? Essa figura rotacionada, que está aí à sua direita, qual será o próximo giro a 45 graus? Se fosse a 90 graus, seria a resposta, fosse 90 graus no sentido horário, seria a resposta A. Se fosse 45 graus no sentido anti-horário, seria B. Né? Se fosse 180 graus, né? 180, desculpa. Se fosse 180 graus em relação à figura anterior, né? Ela seria mais ou menos igual à figura B. Mas nós estamos querendo rodar no sentido horário. Então, se você ver pelas pontas do azulejo, rodando 45 em sentido horário, ele vai me expressar essa figura que está na opção C. Logo, a nossa opção é C. Então, aguardamos todos na nossa aula online, bons estudos, e a gente acaba fazendo mais exercícios na nossa aula presencial de revisão dessa semana. Um abraço a todos.